Receba as informações e as notificações de vídeo do MEC se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho do YouTube. Assim você fica sempre atualizado com as novas postagens de conteúdo aqui do seu universo do mecânico. Vamos falar então sobre o Citroën C3 1.4 Flex, atuador parte 3, aula de hoje. Aula passada falamos sobre a ignição, sobre a bobina, sistema canister, sistema de carvão ativado, dos gases, do tanque de combustível, são chamados poluentes evaporativos, e o sistema de partida a frio. Claro, quando o carro é flex, temos a partida a frio. Aula de hoje, aula de número 9 desse sistema ME 7.4.4, fabricado pela Bosch. Temos aula sobre o corpo eletrônico e o eletroventilador. Claro, vai ser muita ênfase para o corpo eletrônico, uma peça aí bem complexa, bem atuante, e falar no finalzinho um pouquinho também sobre o eletroventilador dessa linha do Citroën C3 Flex. Nossa diagramação com todos os assuntos abordados no decorrer deste curso do Citroën C3. No centro, a ECU ME 7.4.4, lembrando do conector de gnose e que esse carro trabalha em rede, ou seja, é o chamado multiplexado. Tem a rede CAN, que é multiplexado, e também tem imobilizador. Os sinais de entrada, aqui já estudamos todos eles: detonação, MAP, temperatura do motor, rotação em PMS, sensor lambda. Tem duas lâmbidas, Pré-sostato do ar, temperatura do ar admitido, posição de borboleta, pedal do acelerador e o VSS, o sensor de velocidade do veículo. E os atuadores, partida a frio, injetores, corpo eletrônico vai ser hoje, ar-condicionado, canister, ignição, eletroventilador também vai ser hoje, e bomba elétrica de combustível. Vem uma diagramação aí bem completa com todos os assuntos abordados neste curso sobre o Citroën C3 aqui no seu MEC. Introdução. Nesta última aula sobre este veículo da Citroën, veremos os detalhes do corpo eletrônico de borboleta e os comandos, como que é comandado o eletroventilador. Então vamos ao Citroën C3, o carro aqui na telinha de vocês, tá? Lembrando sempre que é o modelo antigo do C3, não é o novo 2014, 2013, o modelo 2014, que mudou o modelo, tá? Mas é um carro que tem bastante tempo de mercado e está muito no dia a dia da oficina. Detalhes. Em um sistema sem cabo de acelerador, todo o controle de abertura e fechamento do corpo eletrônico é efetuado pela unidade de controle, com base nos sinais de entrada dos sensores e as programações na memória da ECU. Então, como não tem o cabo do acelerador, o acionamento é eletrônico do corpo. Vamos ver isso hoje. Como que o módulo comanda essa abertura? É com base nos sinais de entrada, então desde sensor de pedal, sensor de rotação, temperatura, MAP e por aí vai. Mas claro, a ênfase maior desse controle é o sensor do pedal, tá? E também a programação que o módulo tem, que a engenharia determinou, ou seja, para abrir a rotação, abrir a borboleta, manter a rotação. Na hora que tira o pé do acelerador, não pode fechar por completo, tem que manter um pouquinho aberto e por aí vai. Ou seja, existe todo um trabalho feito para que o motor tenha aceleração, não morra em desaceleração, mantenha os poluentes sob controle. Porque não adianta abrir a borboleta, pessoal, e deixar entrar ar. Não adianta. A mistura pobre também não é interessante. A mistura tem que estar o quê? Sempre ideal. Ou um pouquinho para pobre. Não pode estar muito pobre.
Não dá, também não funciona. Então tem que ser o quê? Tudo devidamente calculado e ajustado para tanto. Ok? Vamos lá. Telinha de vocês, o motor 1.4, 8 válvulas flex, tá? Daqui a pouquinho vou mostrar um vídeo aí mostrando essa parte de cima do motor, tá? Não é agora. Daqui a pouquinho vou falar sobre... Vou passar um vídeo e vou comentar ao vivo em cima do vídeo para vocês, tá? Lá no motor, o que nós temos? O corpo de borboleta está bem posicionado junto ao coletor de admissão, ficando em uma posição favorável para a manutenção. E a passagem do ar é facilitada pelo próprio fluxo, pois o corpo está na horizontal, né? O corpo está deitado, né? O ar não entra na vertical, ele entra na horizontal no carro, tá? O que facilita um pouco o fluxo, principalmente, pessoal, na análise da entrada do ar. O ar entra pelo filtro e já vai no sentido da mangueira, num sentido mais lógico, para o próprio coletor de admissão. Pensem nisso. Quando o corpo fica com a borboleta, tá? Nesse sentido, né? Como se fosse na vertical, a borboleta, o corpo está na vertical, na horizontal. Ele facilita a entrada do ar. Então, aí, algumas possibilidades para se estudar, tá? Eis aqui o corpo de borboleta. Vejam a peça, boa parte do material em alumínio, temos uma tampa de plástico. Pessoal, manutenção aí, nada de nada. Nessa tampa lateral, vou tirar a tampa para trocar engrenagem. Não, não tem absolutamente o que fazer nessa tampa lateral do corpo. A manutenção nesse corpo de borboleta, pessoal, vai ser o quê? Limpeza e troca. Não tem outra possibilidade. Ou se faz a limpeza quando está sujo, etc. Ou quando está com defeito, troca-se a peça. No decorrer da aula, vamos ver aí os detalhes de testes, valores e por aí vai, tá? Mas só para terem uma ideia inicial sobre a manutenção nesse corpo. Então não tem, nessa lateral do corpo, onde tem essa tampa plástica, não tem engrenagem para trocar, kitzinho, não. Aqueles kits de engrenagem são para corpos Delphi. Aqui, não. Não tem nada que trocar ali separadamente, ou seja, apenas o corpo de borboleta por completo. Vamos lá. Toda passagem de ar é controlada eletronicamente pela ECU. Assim, temos um motor que movimenta, né, o eixo da borboleta e os sensores que medem essa posição. Ele é um sensor e atuador simultâneo. É a grande curiosidade do corpo eletrônico, né? Ele consegue, numa única peça, ser atuador, né, ou seja, é comandado pelo módulo para abrir a borboleta. Mas ele tem que ter o quê? Um feedback para o módulo. Por quê? O módulo não vai esperar a rotação do motor subir para saber que posição aproximada vai estar a borboleta. Não precisa. Apenas com a posição do sensor de borboleta, já consegue identificar se a borboleta está meio aberta, se está 50% aberta, se está totalmente aberta. E isso fecha o monitoramento. E pensem bem, ó, a ECU recebe vários sinais para monitorar. Vai monitorando tudo. O sinal da pedal do acelerador é fundamental para abrir o corpo de borboleta. Claro, né? O pedal indica o quê? A intenção do condutor. O que o motorista quer fazer. Se ele quer pisar, se ele não quer pisar, né? Então é fundamental esse sinal. Só que esse sinal, o módulo que recebe. O corpo de borboleta não é aberto pelo sinal do pedal do acelerador. Ele é aberto pelo módulo da injeção. Então o sinal do pedal vai para o módulo e o módulo comanda automaticamente o corpo eletrônico. Para isso tem que ter um sensor junto. Ah, não precisa ter um sensor separado. Usa o próprio sensor de borboleta, que já é um sinal de entrada da injeção. Então já se consegue por aí fazer
o monitoramento, tá? Veja, pessoal, um detalhe do conector elétrico desse corpo eletrônico. Olha que interessante, ó. Estão vendo os fios lá dentro, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pinos lá dentro. Conector engate rápido. Ah, primeiro, esse tipo de conector, pessoal, é muito comum na linha Peugeot e Citroën. Claro, né? A aula é sobre o C3, mas temos aí, né, duas montadoras num só grupo, né? O PSA, Peugeot e Citroën. Esse tipo de conector aí que vocês estão vendo, ó, de 6 pinos, é usado em outras partes do carro. Sem brincadeira. Então esse conector elétrico que encaixa aqui no corpo, quando dá defeito, vende só a ponta dele, só o conector. Tá? E esse conector, pessoal, pensem, é utilizado também na direção elétrica, é utilizado também, tá? Na direção elétrica mesmo, com a assistência elétrica do C3, é utilizado na bomba elétrica de combustível, sem brincadeira. Então, esse mesmo conector tem várias funções, né? Várias utilizações, várias aplicações no carro, tá? Não é só o corpo de borboleta, não. Ele também serve para outros pontos. Então, a parte do chicote que chega aqui no corpo é vendida separadamente, tá? As ligações. Quais os pinos referentes ao próprio corpo de borboleta? Bom, é só olhar o conector, né? Estão vendo os pinos? Temos 6 pinos. 2 finos, 2 grossos e 2 mais grossos. Obviamente, o do motor do atuador são os pinos mais grossos, que é o pino 3 e o pino 4. Vou voltar a tela para vocês verem, ó. Observem bem, ó. Ó, olha os pinos aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 pinos. Obviamente, o do atuador são os 2 pinos centrais. Claro, pino 3 e pino 4, né? São os pinos grossos, ok? Então, o pino 3 faz parte da ligação do motor do corpo. Está ligado no conector preto G1, pino 4, também motor. Está ligado ao conector preto H1 do módulo. Dá para medir a resistência desse motor aí do corpo? Dá, simples, né? Uma resistência bem baixinha, diga-se de passagem, ó. 2,5 ohms de resistência elétrica, tá? Então também dá para medir a resistência dele, para avaliar se esse motor, né, tá aí cansado ou não. É possível fazer essa medição tranquilamente, tá? E as leituras? O que a gente enxerga no scanner para se falar de corpo de borboleta? Não muita coisa, tá? Eu consigo ver, tá, algumas leituras que se referem à posição do corpo. Vejam lá, ó, posição, né, o item 2 lá, né, RPM do motor, tá? Então eu consigo ver alguma coisinha a respeito. Não tem muito específico referente a graus da borboleta. Tem muito a ver com outras informações, como rotação do motor e por aí vai. Vamos aos comentários dessa tela. Leituras. Pelos sinais do sensor de borboleta, a ECU consegue adequar a posição do atuador e manter a rotação do motor. Assim temos a rotação programada e calculada e a rotação real do motor. Como isso funciona? Com as informações de entrada, o módulo rapidamente determina, ó, o motor tem que estar a 1000 RPMs. Isso é o projetado. E ele vai ver o real, ou seja, quanto que ele chegou perto desses 1000. É mais ou menos assim, tá? Então se consegue o quê? Se consegue fazer uma verificação da realidade, como está o motor. E o quanto que o módulo está mandando acelerar. São duas vertentes, tá? Então, primeiro o módulo manda ficar tanta de rotação e segundo é o real. Ou seja, o módulo vai estar correndo atrás para poder chegar nesse valor, tá? E esse
controle total que o módulo tem? Vejam aí na telinha de vocês. Olhem aí o corpo de borboleta montado diretamente no coletor de admissão de material plástico. O módulo controla totalmente a rotação do motor, pessoal. Seja em lenta, seja em baixa, média, alta rotação, seja em desaceleração, freio motor, seja com motor frio, com motor quente, com ar-condicionado ligado ou desligado, não tem problema. Todas essas posições para determinar a rotação, o módulo faz em cima desse cara, em cima do corpo eletrônico. Tem-se o que? Um controle total, tá? Total. Toda a rotação do motor é efetuada por este atuador. Assim temos um controle total da passagem de ar pelo TBI e o controle de determinação da rotação do motor pela passagem do ar. Pessoal, todo o ar que entra no motor passa pela borboleta. Não tem desvio, não tem bypass, porque o módulo controla a rotação pela própria borboleta. Não tem outro caminho, tudo é por ali. Então é uma forma que você tem do que? Ter um controle com grande precisão. Porque o módulo consegue modular, corrigir passo a passo a posição dessa borboleta. Tá? Bom, agora vamos. Aí na tela vai aparecer o blow-by para vocês. Vamos agora para uma novidade aqui no seu universo do mecânico. O Diego vai colocar agora para vocês um vídeo e eu vou ao vivo aqui comentar para vocês. Vamos lá. Estão vendo? Filmando aí a válvula do canister, os bicos injetores desse Citroën, tá? C4 1.4 Flex. A imagem agora, ó, se aproximando dele, do corpo eletrônico junto do coletor de admissão de material plástico. É um corpo que já foi feita a manutenção, já está limpo. Olhem a bobina, né? Próximo aí a bateria, a unidade da injeção eletrônica, né? Estão vendo aí a bobina de ignição com as quatro, né? Os 4 prolongadores. Então, esse carro está sem a bobina, sem as velas, sendo feita a manutenção. Mas já foi limpo bicos injetores e já foi limpo também o corpo de borboleta eletrônico, tá? Em continuação, vamos ver aí os itens de forma bem parecida, né? Válvula de purga do canister, tubo distribuidor de combustível, os injetores, né? Enfim, alguns componentes. É como se nós estivéssemos chegando com uma aula mais prática, né? Ou seja, mais do carro, né? Mesmo tendo uma aula à distância, né? Uma aula via internet que você assiste aqui no seu universo do mecânico. Conseguiram visualizar legal o corpo, os injetores, tubo distribuidor, também a válvula de purga do canister, a bobina de ignição, o local do módulo da injeção, né, ó, bem ao lado da bateria mesmo, né? Os prolongadores da bobina, que agora são substituídos separadamente, são vendidos, né? Então dá para ter uma visualização melhor do próprio carro, do próprio motor. Legal? Muito bem. Então essa é a novidade que vocês puderam acompanhar aqui no seu Mac. E vamos lá. Já estou de volta aqui, né? Agora com a imagem ao vivo, né? Vocês viram aí uma novidade que você teve aqui nessa última aula do C3 do seu universo do mecânico. É mais um teste, uma avaliação para entender se isso vai ser legal para ser aplicado nas aulas do ano que vem, ou em algumas aulas do ano que vem, né? Não sabemos ainda. Depois, mandem os seus comentários sobre esse vídeo comentado, né? Passou um vídeo que foi gravado e eu estou aqui no estúdio, ao vivo, assistindo o vídeo e já fazendo o comentário para vocês. Belezinha? Bom, na tela agora, vocês veem o que? O blow-by. O que é blow-by? Estão vendo aí, ó, circulação em vermelho? Blow-by. Isso aí é o respiro do motor. Sim,
É o respiro do motor. Blow-by é a recirculação dos gases do cárter do motor. Popular, respiro do motor, né? Vamos comentar sobre ele para vocês. Observem que é exatamente por essa tubulação que temos a maior parte da contaminação do corpo eletrônico, pelo sistema de recirculação dos gases do cárter. Ou seja, o que é esse vapor, essa sujeira que vai contaminar a borboleta? Pessoal, é resto do quê? Óleo? Sim. Pode ser vapor de água? Sim. Vapor de combustível? Sim. Pessoal, são os 3 tipos de vapores. Peraí, por que óleo? Claro, se ele é do cárter do motor, lá temos o óleo, né, no funcionamento louco, lubrificando, espirrando, vai ter vapor de óleo. Água. Ué, de onde vem a água? Do radiador? Não, a água do próprio cárter. Lá não tem ar, obviamente, dentro do motor não tem ar. Tem. Vai condensar essa água. Então essa água também é liberada em forma de vapor. E o combustível? Por onde que vai entrar combustível no cárter do motor? Pelo próprio processo de lavagem de cilindro. Ou seja, quando o anel faz a sua raspagem, sempre fica uma pequena quantidade. Tende a descer esse combustível. Também, na hora que está fazendo a compressão da mistura ar e combustível, um pouquinho sempre escapa pelo entreponta dos anéis. É impossível, não tem jeito, né? Então, há sim uma contaminação também do cárter do motor. Então, o blow-by, pessoal, serve para isso, para que esses vapores que estão no cárter não poluam a atmosfera. É melhor eles voltarem e entrarem como oxigênio. Então, vapor de óleo, vapor d'água, vapor de combustível. Todos esses vapores vão passar por onde? Pela borboleta aceleradora. É onde acaba carbonizando, tá? Esse é o grande problema do blow-by, a carbonização no próprio corpo de borboleta. Está aí na telinha de vocês, né? Um corpo que já foi limpo, ó, bonitinho, brilhando, 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 né? Olha que beleza, hein? Né? Já foi efetuada a limpeza nele. E aqui, mais uma vez, o painel de instrumentos. Vamos a mais uma dica. Sujeira no corpo de borboleta que altera sua posição inicial de funcionamento é a principal falha que é perceptível em baixas rotações e em marcha lenta, que vem do blow-by do motor, essa sujeira. Vem do próprio motor. Belezinha?